Olá, supernovas da internet! Gente, olha, se eu não estiver muito simpática nesse vídeo, porque eu sei que apesar de tudo eu posso ter muitos defeitos, mas eu sei que eu sou simpática nos meus vídeos. Se eu não tiver muito hoje é porque eu tô com Covid. Sim, descobri ontem, fazendo um teste, que eu tava com Covid. Passei uma noite aí com febre, passando mal, fiz o exame e deu positivo, então eu tô com Covid. Então eu tô com a minha voz estranha mesmo, meu nariz tá bem entupido, tô com dor de cabeça. Porém, como alcançou 2.000 inscritos, eu não quero deixar de estar postando um vídeo toda semana, pelo menos um vídeo. Então é por isso que eu tô assim. Tô um pouco simpática, que a minha voz tá estranha, é porque eu tô com Covid, ok? Eu tô fazendo esse vídeo atendendo pedidos, porque eu sempre pergunto na comunidade do canal o que vocês querem que eu faça vídeo, né? E algumas pessoas sugeriram que eu falasse sobre trabalho para pessoas trans, né? Eu vim aqui falar sobre isso, sobre trabalho para as pessoas trans, seguindo a minha vivência, minha experiência de trabalho. Também vou falar sobre estudo também, ok? E também eu quero dar algumas dicas, quero dar algumas opiniões minhas sobre isso, ok? Em primeiro lugar, eu gostaria de falar para pessoas que estão no começo da transição, que ainda não começaram a hormonização, né, ou que a hormonização ainda não fez um efeito legal, para pessoas que não têm uma biologia, né, que colabora tanto assim, que os hormônios façam tanto efeito assim, e para pessoas que não querem tomar hormônio, para pessoas que não querem fazer cirurgia, para pessoas trans que aceitam o corpo como é, né, não quer mudar nada, que isso também existe, a gente não pode deixar de falar, né? Essas pessoas acabam tendo mais dificuldade em conseguir trabalho, ok? Eu não tô aqui falando isso de forma preconceituosa, até porque eu sou uma pessoa trans também. Porém, eu passei quase 3 anos sem tomar hormônios, né, quando eu me assumi trans. E eu passei por alguma experiência assim, sem tomar hormônio, e eu sei como que é as coisas, entendeu? Eu tô aqui falando a realidade, e eu não tô aqui fortificando um preconceito, eu não tô aqui fortificando uma cisnormatividade, eu tô aqui falando sobre a realidade, tá bom? Porém, a minha vivência e a minha opinião não é uma verdade absoluta. Eu acho que todo mundo tem a sua opinião. E eu gostaria que você comentasse embaixo também, eu acho que agregaria muito, né? Sendo sincera, eu já tô um pouco saturada de falar sobre questões de transexualidade no meu canal. Só que eu vejo que tem muitas pessoas trans no começo da transição, pessoas novas entrando aqui no meu canal. E uma das coisas que eu criei meu canal, né? E uma das coisas que eu continuo com o meu canal é pra ajudar essas pessoas, entendeu? Principalmente essas pessoas do começo da transição. Então por isso eu também faço vídeos sobre essa questão trans e sempre vou fazer. Eu vou começar falando sobre o primeiro emprego que eu tive, tá? O primeiro emprego que eu tive sem ser autônoma, sem ser no meu computador, porque eu sempre mexi com montagem, essas coisas assim, sempre fui pra parte do design gráfico, né? E o primeiro emprego que eu tive, gente, eu fui secretária da minha professora de canto, né? Na época ela estava precisando de uma pessoa nova, ela tinha acabado de sair da escola que ela trabalhava e montou a própria escola. Ela precisava de alguém para ajudar ela e me chamou. Foi aí que eu comecei a usar roupas femininas, aí que a minha transição começou a deslanchar depois disso, né? Ela ficou comigo só um mês, segundo ela foi porque não tinha registro ainda, era comecinho, e acabaram sabendo disso e denunciaram, né, pra ela. Então eu fiquei só um mês com ela, depois eu não voltei. Aí depois uma outra pessoa trans que tem contato com essa minha professora falou assim que alguns pais me viram apresentando, né, no concerto que tem de final de ano da minha professora e não gostaram de eu estar no palco por ser uma pessoa trans, entendeu? Então por isso ela teve meio que me tirar de lá, né? Só que assim, eu fui perguntar da minha professora isso, ela falou que é mentira, que realmente o que aconteceu foi que denunciaram ela por eu não estar trabalhando com os documentos certinho, entendeu? Esqueci a palavra correta aqui, gente, desculpa, é o Covid, tá? Acho que é carteira assinada, pois não está trabalhando de carteira assinada, né? E como eu tenho mais amizade com a minha professora, né?
até nos dias de hoje, então eu prefiro acreditar nas palavras da minha professora. Depois disso eu fui trabalhar como autônoma, arrumando clientes dessa parte de design gráfico, editando vídeo, trabalhando com postagens na internet. Dessa parte você não sente preconceito, porque é uma coisa assim que a pessoa não vê sua cara, né? Ela vai lá, paga pra você fazer uma arte, fazer um vídeo, você vai lá e faz. O que importa é se tá bom ou se tá ruim. Porém, em um certo momento eu comecei a querer mais, né? Comecei a querer... Caramba, eu tô com 23 anos, né? Na época eu tinha 23 anos, 24. Eu ainda tava muito nova, porém eu tava vendo que eu já tava ficando mais adulta, né? E isso começou a me preocupar, sabe? Eu vou continuar até quando ganhando só isso? Eu vou continuar até quando sem um estudo, sem alguma coisa do tipo, né? Eu já tinha cursos, né? Eu fiz curso durante a minha adolescência, eu fiz alguns cursos depois, nessa idade aí, né? Fiz curso de cabeleireira, porém acabou não dando certo por causa da minha alergia. Eu fiz um curso também de canto no Senac, né? Que inclusive eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre isso também, que eu falei que ia falar de estudo, né? Pessoas trans, e eu queria falar isso com vocês também. Não foram coisas que me garantiram um futuro, pelo menos por enquanto, né? Que garantiram um sustento, digamos assim. Em 2019 eu entrei nesse meu curso de canto, onde eu comecei a ver a minha voz de uma forma mais profissional, né? Foi o ano que eu mais estudei canto, que eu mais treinei canto. Eu tinha aula todos os dias de canto, né? Eu tive aula de coral, eu tive aula de teatro, tive aula de maquiagem artística, cheguei a atuar e cantar junto, cheguei a dançar, atuar e cantar em coral, em vozes. Foi uma experiência muito grandiosa, uma experiência muito difícil, mas uma experiência que me enriqueceu muito como artista, né? Só que o meu erro foi que eu desanimei depois desse curso, né? E veio a pandemia. Aí nessa época de 2019 eu comecei até a fazer uns shows, né? Fiz alguns shows em grupo e shows solos, como cantora e dançarina. Porém veio a pandemia e eu desanimei, aí eu fiquei esse tempo sem fazer canto de novo, né? E aí, enfim, em 2019 eu tava me preparando para fazer o Enem, né? Durante quando eu tava fazendo esse curso eu também tava estudando. E aí eu consegui uma bolsa para estudar música na categoria assim, canto, lá no sul, no Rio Grande do Sul. Porém não deu para eu ir, meus pais não tinham condições assim para me ajudar, ou pelo menos não tinham tanto interesse assim para me ajudar a ficar lá, né, no sul, me bancando enquanto eu estudava e tal. E provavelmente no começo da minha transição também eu não ia conseguir um trabalho fácil, rápido lá para começar a me sustentar. Então acabou que eu não fui. Dei uma desanimada? Dei, né? Eu vou contar uma coisa aqui pra vocês, talvez sirva de dica também, né? Foi um pouco errado o que eu fiz. A gente tem uma condição de vida, assim, boa, sabe? Portanto, isso dificulta a gente a ter, tipo, pessoas que moram com pai como eu, né? A conseguir uma bolsa numa faculdade particular, por exemplo, né? A não ser que seja uma federal mesmo, né? Então o que eu fiz? Como eu não queria que meu pai pagasse os meus estudos, eu coloquei que eu morava com a minha prima, né? E coloquei como se eu morasse sozinha e tivesse ali na verdade eu trabalhava de forma autônoma, né? E coloquei ali o salário que eu tinha. Quando eu coloquei que eu morava com a minha prima, né? Com ela, e tinha esse salário pequeno, né? Que era o salário que eu realmente ganhava, eu consegui uma bolsa inteira na faculdade que eu estudo hoje, que é de design. Vocês vão falar, Amy, isso é muito errado, tem pessoas que não têm condição e precisa, né, dessas bolsas de verdade e tal. Vocês estão certas, foi um erro meu, né? Eu acabei não usando essa bolsa, na verdade, né? Até porque poderia dar ruim também se as pessoas fossem investigar, entendeu? Eu acho que hoje em dia investiga. A minha irmã me falou que não era bom eu agir dessa forma, né, também. Foi um erro meu, tá, gente? Ó, tô aqui confessando uma coisa. Falo que a verdade, a realidade, eu tentei sim uma bolsa dessa forma errada, tá? Mas eu não uso essa bolsa, entendeu? Aí eu falei pro meu pai, né? Aí meu pai... Não usei essa bolsa inteira que eu consegui lá, né? De forma errada, porque não tenho
minha família não tem essa renda tão baixa, né? Aí meu pai paga pra mim, hoje em dia, a faculdade de design gráfico, né? Que eu vou terminar no meio do ano que vem, beleza? Nesse ponto eu queria falar uma coisa pra vocês. Tem muitas pessoas trans, né? Que às vezes tá no começo da transição, até já tá um pouco mais avançada e querer estudar, sabe? Eu dou uma dica pra vocês, estudem a coisa assim mais importante pra gente, sabe? Dá mais facilidades pra gente conseguir trabalho, entendeu? Pra gente que é trans, é sempre melhor, entendeu? A gente tem uma coisa a mais pra agregar. Então assim, vocês vão falar, eu não tenho condição de pagar uma faculdade e tudo mais. Então assim, beleza, só que eu passei essa época de 2019 pra 2020 estudando, fiz o Enem. E se eu tivesse uma renda baixa, eu teria conseguido uma bolsa, entendeu? Porque de fato eu teria conseguido, eu ganhei aquela bolsa, mas eu não usei porque é errado, porque minha família tem uma renda boa, entendeu? Então por isso eu não usei. Então assim, você que tem vontade de estudar, faz o Enem, sabe? Vai, tenta uma faculdade federal. Estudar sempre é uma coisa que vai agregar. Gente, tá muito calor aqui. Já que eu tô falando nessa parte de estudo, eu queria falar uma coisa com vocês. Como que foi essa parte do estudo, né? A parte de preconceito e tudo mais. Quando eu fiz o curso de canto, eu era muito novinha, eu deixava muitas coisas pra lá, entendeu? Só que, de certa forma, eu sofri poucos preconceitos, assim, no curso de canto, né? As pessoas, às vezes, não sabiam lidar, me tratavam no masculino. Já escutei comentários, assim, de, não sei... A maioria das salas são mulheres e tal, né? O professor falar, e alguns alunos falar assim, mas as mulheres de mentira também contam, sabe? Ou seja, eu, né? E tinha mais umas 2 pessoas, né? Então, tipo assim, esses comentários eu não ligava muito, sabe? Mas naquela época tinham, só que eu não ligava muito. Eu tava lá fazendo uma coisa que era meu sonho, que é cantar, então eu tava um pouco me lixando. E também eu não ia contra essas pessoas, entendeu? Falar, você fez isso errado e tudo mais. Normalmente era uma outra pessoa que vinha falar, Emily, você escutou que a pessoa falou isso e tal, né? Aí eu não queria arrumar confusão, sabe? Pra mim eu só tô aqui pra cantar mesmo, eu não tô ligando muito, sabe? Mas no fim eu acabava falando com a pessoa também, a gente se reunia ali em grupo e a gente falava e resolvia, sabe? E nessa parte era bom. O pessoal entendia e resolvia. Inclusive eu queria falar uma coisa, que nesse curso tinha bastante evangélicos. E os evangélicos foram as pessoas que mais me trataram bem. Olha só, aí sim, ó, legal, né? Aí nesse curso de canto, muitas vezes, o que os professores fizeram? Algumas vezes eu cantava com os meninos, como tenor, que é a voz masculina mais grave dos tenores. E algumas vezes eu cantava com a voz mais grave feminina, que é o contralto, né? Tinha algumas músicas que eu cantava com contralto e algumas músicas que eu cantava com os tenores. E isso meio que foi bom pra adaptar também a minha voz, assim, sabe? Aí eu já posso encerrar essa parte do canto e vou pra parte do design gráfico. A parte do design gráfico, eu acho que eu não tive nenhum problema. O único problema que eu tive foi que, desde quando eu entrei em 2020 era EAD por causa da pandemia, uma pessoa, um cara, né, veio atrás de mim e com o tempo ele começou a dar em cima de mim, sabe? Aí beleza. O que eu posso dizer? Ele sempre era a pessoa que vinha conversar comigo, eu não dava oi pra ele sempre era a pessoa que puxava a conversa. Sempre, na época eu tava namorando, tá? Quando eu tava namorando, esse cara, ele sumia. Ainda bem, né? Porque eu não gosto de ficar dando mole pra outras pessoas quando eu tô namorando. É uma coisa que não parte de mim. Eu sempre sou muito fiel, sabe? Só que quando eu terminava com meu namorado, quando meu namorado terminava comigo, esse cara brotava assim do nada, né? Que eu usava foto de casal de WhatsApp. Então quando eu tirava foto de casal, ele vinha, você terminou, sabe? Aí beleza, né? Aí ele vinha puxar assunto todo dia de novo, vinha conversar. Só que a gente voltou até a aula presencial. E como ele vinha falar comigo todo dia, eu queria que ele me desse pelo menos um oi, presencialmente, né? Aí eu fui falar sobre isso no WhatsApp pra ele, né? Aí ele falou assim, é que o meu grupo são pessoas preconceituosas, não sei o quê. Eu não quero ficar sozinho, sabe? Se eles me verem falando com você, tá? Aí eu peguei e fiquei super brava, né? E falei assim, olha,
eu não sou um bicho, sabe? Eu estudo, eu trabalho, eu sou linda, assim, querendo... Ai, gente, desculpa, né? Mas... Mas assim, eu falei pra ele que eu não precisava, sabe? Desse tipo de amizade. Eu não precisava de pessoas que tinham vergonha de mim. E eu realmente não preciso, porque eu conheço muita gente, eu tenho muitos amigos. Eu acho que eu até não dou conta de tantos amigos que eu tenho. Eu acho que eu sou até um pouco, talvez pelo como que tá a minha mente hoje em dia, né? Não tô muito bem. E muita gente sabe disso. Eu não tô cuidando tanto das minhas amizades, sabe? Eu conheço muita gente. Então muita gente vem aqui me cobrar: ai, Emily, você nunca mais me chamou pra ir na sua casa, sabe? Você nunca mais saiu comigo. Muita gente vem falar isso comigo, sabe? Então eu conheço muita gente, eu tenho muita amizade. E realmente eu não preciso de pessoas que têm vergonha de mim, sabe? Porque eu tenho amigos incríveis, que gostam de mim como eu sou, entendeu? Que se divertem comigo, que me amam, sabe? Como eu sou, entendeu? E eu não preciso de pessoas que têm vergonha de mim. Aí eu falei isso pra ele ficou todo defensivo e tal. Ai, desculpa, não foi isso que eu quis dizer e tal. Eu, não tem papo, sabe? Aí beleza, continuou da mesma forma e tal, né? A gente se vê na faculdade, ninguém fala com ninguém e tal. Aí de vez em quando ele aparece lá nos meus stories, olhando as minhas coisas, sabe, e tal. E, gente, não se segue. E eu não falo nada, sabe? Não falo nada. Nessa época aí, que aconteceu isso, eu havia passado por algumas outras transfobias na vida amorosa. E uma outra transfobia também de alguma outra forma. Que eu não vou falar pra vocês o que aconteceu, mas eu passei por umas 4 transfobias, tudo de uma vez só, sabe, assim, pá! Por isso que eu disse que esse ano de 2022 foi o pior ano pra mim, que aconteceu muita coisa assim, sabe, até agora, essas últimas semanas desse ano não, as últimas semanas desse mês, aconteceu muita coisa, inclusive o Covid que eu tô agora, tá, então eu tô meio azarada, digamos assim, né, até tô estressada por causa desses azares que eu tô tendo. Em outras questões eu não tive problema no design. Eu conheço muita gente aqui no design, eu já chamei o pessoal pra vir na minha casa aqui, né, tem piscina, o pessoal tomou banho na piscina, o pessoal conversou comigo, sabe, o pessoal escutou música comigo, dançou comigo na piscina, sabe, então tá ótimo, o pessoal do design não tem problema. É isso que eu queria falar pra vocês. Lá em 2021, a minha prima falou que estavam precisando de uma estagiária na loja que ela trabalhava, né, pra poder mexer com e-commerce. Eu não tava fazendo nada naquela época, eu peguei e fui. Aí eu comecei a trabalhar e eu fiquei nessa loja durante 8 meses, né? Era pra eu ficar 6 meses. Aí o meu chefe queria que eu ficasse, que eu renovasse o meu contrato e ficasse por mais 6 meses. Porém, eu acabei não querendo, né? Fiquei só 8 meses. Eu fui atrás de trabalhar na minha área, né? De conseguir um outro estágio. E hoje eu vou falar sobre isso já já. No começo, o meu chefe me tratava no masculino, entendeu? Foi o único problema que eu tive, né? Mas aí ele foi entendendo, foi me respeitando. Tanto que ele não queria que eu saísse de lá, né? Que ele gostou do meu trabalho. Aí beleza, saí de lá, fiquei 2 meses desempregada. E de lá eu consegui um trabalho como na minha área mesmo de design gráfico e também com design motion, né? Com edição de vídeo. Nessa época eu não tava muito bem, eu tinha acabado de terminar meu relacionamento. Eu tava com a cabeça toda... Foi um relacionamento conturbado, né? Em vários sentidos, que eu não quero falar muito sobre isso. Mas eu não tava bem, né? Não tava nada bem. E o contrato que ele fez comigo foi por 12 meses, né? 12 meses, alguma coisa assim, gente. Quase um ano. Aí quando chegou agora em novembro, aí ele finalizou meu contrato com 6 meses, entendeu? Não foi por... Eu acho, olha, começou agora o vizinho fazendo barulho, né? Mas ok, vou continuar mesmo assim, vou erguer um pouco a minha voz. Eu não acho que eu fui demitida por questão de transfobia, porque eu sempre fui muito bem tratada, muito bem respeitada lá. Nunca erraram nada comigo nesse sentido. Mas assim, por que eu acho que eles finalizaram esse contrato comigo por 6 meses, né? Que inclusive é o que costuma ser o contrato de estagiária, né? 6 meses, né? Foi porque eu não tava bem emocionalmente, não tava muito bem na cabeça, eu andei deprimida, andei com um monte de problema nesse tempo aí, por coisas que aconteceram nesse ano, né? Então por isso eu acredito que eles finalizaram o meu contrato. Não foi por transfobia. Eu fiz algumas entrevistas e eu queria falar algumas coisas pra vocês. Eu fiz uma entrevista lá em 2021, no comecinho, e a moça não percebeu que eu era trans, porque ela perguntou se eu tinha filho, enfim, coisas assim como se fosse uma mulher cis, sabe? Então ela não percebeu que eu era trans.
Fiz uma entrevista esses dias também, tipo assim, eu finalizaram meu estágio na sexta. Na segunda-feira eu já tava fazendo uma entrevista. Aí a pessoa falou que gostou de mim e tal. Enfim, né? Mas eu acabei não ficando na vaga. Mas ela falou que gostou muito de mim. Eu não sei se ela deve ter percebido que eu era trans, porque ela entrou nas minhas redes sociais e viu meus vídeos e tudo mais, né? Ela falou que gostou, que tava precisando de pessoas que editavam o vídeo, que até que gravasse vídeos, né? E porque ela precisava também de pessoas pra seguir outra propaganda, pra gravar vídeo e tudo mais, né? Mas acabou que outra pessoa se destacou, né? Na preferência deles e eles ficaram com eles. Enfim. E é isso que eu vou falar pra vocês. Eu já dei a minha opinião pra vocês. Estudem. Não só faculdade, né? Tem cursos na internet. Tem no Senac. O Senac daqui de Araçatuba, por exemplo, oferece várias bolsas de graça, entendeu? Tem outras instituições ótimas também. Então assim, gente, ó, estude, sabe? Não é só faculdade, sabe? Estude faça cursos, coisas que você gosta, até coisas que você se identifica, digamos assim, né? Estude. É o conselho máximo que eu dou pra vocês, sabe? O outro conselho é não se limite, sabe? Não falar, eu não vou fazer essa entrevista porque eu sou trans, não vão me contratar. Ou então, eu não vou fazer faculdade porque eu vou sofrer preconceito lá, vai ser difícil, sabe? Eu não vou fazer esse curso porque eu sou trans, vou sofrer preconceito. Nunca age assim, entendeu? Talvez você sofra algumas coisas, como eu sofri algumas coisinhas, né? Só que a sociedade precisa entender que a gente existe, a gente precisa começar a estar em todos os espaços, entendeu? E também você vai se limitar dessa forma, o tempo vai passar e você vai ficar lá, ganhando pouco. Mas enfim, gente, estude, aproveite as oportunidades, sabe? Não deixe de fazer as coisas porque você é trans e você tem medo de sofrer preconceito, discriminação, sabe? Vá à luta, aproveite todas as oportunidades que vocês tiverem. Outro conselho que eu queria dar pra vocês é que tenham um bom caráter, entendeu? Trabalhe bem, dê o seu máximo, né? Trabalhe bem, seja educada, entendeu? Tenha respeito pelo lugar que você trabalhe, pelas pessoas. Trabalho é uma coisa que você consegue. Foi inclusive o meu chefe me elogiou, né? Meu antigo chefe me elogiou nesse sentido, né? Ele falou assim, olha, outro trabalho você consegue, porém o seu caráter é ótimo, sabe? O seu caráter é genuíno e tal. Então, caráter é uma coisa que ninguém muda, porém que ninguém tira de você, sabe? Trabalho é uma coisa que você arruma outras vezes, entendeu? Então eu dou esse conselho pra vocês também. Tenha um bom caráter, seja uma boa pessoa, sabe? Trabalhe bem. E esse é o conselho que eu queria dar pra vocês, tá bom? E foi isso, gente. Desculpa a minha voz, é o Covid, tá? Já falei. Até mais. Siga o meu canal, né? Inscreva-se aí. Siga o meu Instagram também, M_Teixeira_.